Fala galera, Fabrício Macias, especialista, estudioso e apaixonado por IA. E no vídeo dessa semana a gente vai percorrer aí pelo lançamento dos últimos dias aí que tá dando o que falar da OpenAI, a empresa responsável pelo ChatGPT. Eles lançaram um novo módulo, uma nova ferramenta que é conhecida como modo agente, né, ou Agent Mode em inglês. E isso vai revolucionar o mercado. Aqui nos podcasts eu sempre tento trazer conteúdo para você ser a pessoa mais inteligente em IA dentro da sua empresa. E essa nova ferramenta, esse novo módulo do ChatGPT é algo realmente revolucionário. E por que ele é revolucionário? A gente sabe que tem o Manus, tem várias outras IAs, né, inteligências artificiais ou modelos de linguagem que se dizem agent, a gente chama, né? São linguagens que dizem ter funcionalidade de agente. Porém, moçada, nenhuma dessas IAs é realmente um agente. O que é um agente de IA? É alguém que opera sozinho, né? Sem ter um humano supervisionando. Ele consegue fazer uma série de ações, uma série de atividades, sem ter um humano supervisionando e acompanhando ele nessas atividades. Então, eu costumava dizer que nenhuma das outras ferramentas que existiam aí, seja o Manus ou qualquer outro que diziam ser agent modes, eles não eram de fato um agente, né? Eles tinham ali alguns módulos, né, de encadeamento de prompts que simulavam um agente, mas eles não eram um agente porque eles operavam no nosso computador. O ChatGPT, com essa nova funcionalidade, inaugura uma nova era de trabalho, onde a gente passa quase a ter um copiloto. Né? O que é um copiloto? É alguém que você demanda algo e ele consegue realizar a atividade sozinho. Então isso é realmente revolucionário porque a OpenAI, que é a empresa dona do ChatGPT, lança esse novo modelo, esse novo método, esse novo módulo de trabalho com o computador virtual deles. Então, isso é muito importante e gera um impacto muito grande, porque aqui, de fato, é alguém trabalhando por você no copiloto. Não é num computador, no nosso computador, ou uma sequência de prompts. Então, aqui é, de fato, um computador virtual. Se você não tem acesso ainda, eu tenho a conta do ChatGPT Pro, então eu já tive acesso à ferramenta, já testei, já fiz algumas coisas bem legais, mas se você não tem acesso ainda, eu vou comentar, eu vou dizer para você que o acesso provavelmente deve chegar até segunda-feira para os assinantes do plano Plus. Se você tem o plano Free, o plano grátis, não tem previsão de chegada, porque é um modelo que eu nem preciso dizer, porque tem um computador virtual próprio que usa muita muitos tokens, né? Faz muito processamento, gasta muita energia, processamento e computação. Então, é um pouco sobre isso, tá? Bom, eu vou trazer um exemplo aqui para vocês. Eu trabalho na Macfor, uma agência de marketing digital, então eu tenho muitas demandas, né? Dentro da agência, eu sempre estou pedindo projetos novos, acompanhando. Então, eu usei o meu engenheiro de prompt, eu vou deixar o link aqui no comentário. Esse engenheiro de prompt, a gente fez ele com o PDF do Google de boas práticas para prompt engineer, né, para engenharia de prompt. E tudo que eu vou fazer, eu pergunto antes, primeiro para o meu engenheiro de prompt, para ele criar o prompt perfeito, depois eu peço de fato. Então aqui eu tinha uma dor que eu peço muita coisa e às vezes eu esqueço de logar no meu planner, né, no meu software de gestão de tarefas. Então eu pedi para ele se conectar ao meu e-mail, então veja aqui, né, que ele usou meu e-mail, aqui eu já coloquei várias conexões, então estou dando acesso ao ChatGPT, ao meu e-mail, ao Teams, ao meu calendário, para quê? Porque ele possa ver os eventos dentro desses lugares e otimizar a minha vida. Então, em breve, muito em breve, eu vou pedir para ele ler meus e-mails e resumir o que é importante e o que pode ser arquivado. Então, eu dei acesso, pedi para ele olhar os e-mails dos últimos 30 dias, perdão, dos últimos 90 dias, né, dos últimos 3 meses e, né, me devolver todas as tarefas, tudo que eu pedi para as pessoas nos últimos 90 dias, eu pedi para ele colocar numa planilha com título, descritivo, data da solicitação, em qual e-mail, né, que foi solicitado, para depois eu procurar, ver se está certo, responsável por realizar a tarefa e o prazo. Tá? Ele pensou aqui em 13 minutos, ele trabalhou por 13 minutos, então eu tenho visto muitos vídeos, né, de pessoas usando o Agent Mode para diversas coisas e eles falam que é como aqueles vídeos de culinária antigos, né, que a pessoa vai lá, põe o bolo
no forno e fica passando um tempo ali na gravação, né? Claro que ele pausa a gravação, depois de 20 minutos ele volta lá. Então, o que tá acontecendo hoje, as pessoas do futuro que assistirem esse vídeo provavelmente vão achar engraçado, né? Porque a gente demorava 13 minutos para fazer uma coisa que daqui a alguns meses, anos, vai ser muito simples e muito rápido de ser feito, tá? E aqui está o CSV. Então, o Agent Mode, ele criou uma planilha para mim, ficou, vou dizer assim, 70% bom. Claro que eu não vou abrir aqui, né, minha planilha com minhas tarefas, mas ficou 70% bom, muito legal. Então, agora a gente vai fazer ao vivo, vou testar ao vivo. Acho que esse aqui vai ser o primeiro vídeo, né, pra gente testar. E aí, assim, a gente tem aqui diversas funcionalidades, né, que o ChatGPT pode fazer pra gente, né? Então, conferir as conversas do Teams da semana passada, resumir opções de fones de ouvido acessíveis no Mercado Livre, encontrar pacote de viagens na Decolar. Então dá para fazer uma série de coisas, é como se eu tivesse um secretário particular. E dá para fazer apresentações também, tá? Então, eu vou passar um link para ele de um conteúdo de AIO, né? Um dos conteúdos que eu acho mais legais de AIO, que é um playbook de AIO, para quem não sabe, AIO, né, falando pela terceira vez seguidas, é otimização para inteligência artificial. Assim como a gente tinha o SEO, que era otimização para buscas no Google, né, basicamente no Google, agora a gente tem, né, o SEO morreu, não é gancho de vendedor de curso. Realmente, nos Estados Unidos, a queda do tráfego orgânico já chega a 2 dígitos altos, papo de 60%, 70% de queda no tráfego. Então, as pessoas, porque eu costumo dizer, né? Eu sou uma pessoa que começa a usar a tecnologia muito cedo, eu sou um early adopter e eu sou um usuário pesado de tecnologia, eu sou um heavy user. Eu, por exemplo, quase nos últimos 3 meses, eu quase nem acessei o Google. Tudo que eu preciso eu pergunto pro ChatGPT. Então, as empresas que otimizarem os conteúdos dela para ChatGPT, que é o que eu estou me especializando, estudando muito, nos últimos meses eu estudei isso, muito isso, as empresas que derem atenção, colocarem recurso, energia nisso, vão sair na frente, tá? Então, bora lá. Eu vou pedir aqui para o meu engenheiro de prompts, né? Eu vou pedir assim para ele, por favor, um prompt para um agente de uma IA, no caso, Agent Mode, aqui do ChatGPT, ler um conteúdo de um blog que é bem técnico e extenso e montar uma apresentação para mim sobre esse conteúdo detalhada, rica, usando técnicas de copywriting e storytelling avançadas, como se fosse para eu dar uma aula para C-levels sobre o assunto. Eu vou colar o link junto ao prompt. Deixe espaço para isso. Tá? Então, ele vai buscar na base de conhecimento. Esse aqui é um agente que eu criei. Tem um vídeo aqui também no canal, ensinando vocês a criar agentes, tá? E ele já traz o prompt aqui prontinho para mim, já em Markdown, né? Então, seja só copiar ele. Beleza? Aí eu vou colar aqui no Agent. Aqui, colhe o link. Beleza, link colado. E agora vou colocar ele para trabalhar. Acho que ele não vai precisar acessar meu e-mail do Outlook, nesse caso, tá? Então eu vou desligar essa integração. E vou colocar o forno aqui no bolo. Volto daqui 15 minutos para a gente ver o resultado. Bom, aqui ele já vai abrir o módulo, né? Então, para vocês verem aqui, é o módulo, né? Então, ele vai fazendo aqui, né? Toda a leitura, como se ele estivesse trabalhando no computador virtual dele, ao vivo, você pode acompanhar. Claro que eu não vou deixar aqui passando, né? Vou dar um pause e volto já já. Ó, galera, voltando brevemente aqui, ele trouxe um resumo para eu fazer uma apresentação, né? O chat é espertinho, ele economiza sempre os seus GPUzinhos ali. Aí eu pedi, não, chat, eu quero que você monte de fato o PowerPoint de apresentação para mim no modo Agent que eu estou usando aqui, tá? Então só para você ver que legal, para vocês verem, desculpa, que legal, ele tá aqui já no Unsplash, né? Quem não conhece o Splash é um banco de imagens free, grátis e premium. Então ele tá montando aqui já a apresentação. Vamos deixar o bolo no forno mais um pouquinho e aí eu volto aqui com o vídeo para mostrar para vocês.
Pessoal, retomando aqui, chegou o resultado. E claro, né, eu não estou 100% satisfeito com o resultado, mas é um ótimo ponto de partida. Né? Quando que a gente poderia imaginar que mandando um link de um blog, alguém fosse ler esse link, hierarquizar a informação e trazer uma apresentação de PowerPoint. Né? Então, aqui ele até trouxe algumas caixinhas, né? Então, de fluxograma. Te dizer assim, cara, não gostei, mas já, é um excelente ponto de partida, né? Com isso aqui você pode usar a Gama, que é uma das ferramentas de IA que eu recomendo para apresentações. Você pode você mesmo, né, terminar a apresentação, mas aí foram aí uma questão de 7 minutos para ele preparar um slide deck. Claro que agora, como o meu nível de exigência é alto, eu vou pedir para ele refazer, né, colocando mais recursos visuais, deixando ela mais bonita. Então, eu vou pedir aqui no meu prompt, peça uma correção. Vamos lá, a IA me entregou uma apresentação, me deu um prompt para ela corrigir. Mantenha o conteúdo que foi feito, mas melhore muito e absurdamente a forma. Ficou muito simples, minimalista, sem imagens, recursos visuais interessantes. Peça ela para se inspirar nas principais apresentações do TED Talks da própria Apple. Quero algo mais inovador e visual. Bom, vocês podem ver, né? Eu sempre recorro aí ao nosso engenheiro de prompts. Ele vai devolver para mim, tá? E aí eu venho aqui pro agent e peço para ele a apresentação que você me enviou, mantendo todo o conteúdo técnico e estratégico já foi escrito. Você deve continuar presente, né? Tá, beleza. Ok, vamos ver se ele consegue fazer. Claro, ferramenta nova, né? Então a gente está sempre aprendendo aí, vendo como que a gente consegue explorar ela da melhor maneira. Vamos ver se ele vai abrir o Agent Mode. Bom, galera, retomando aqui, então não rolou, né, aquele último prompt que eu coloquei, e agora a gente aprendeu uma coisa que eu já posso ensinar para vocês. Sempre que vocês forem dar um prompt pro Agent Mode, você pede para ele usar o Agent Mode, senão ele vai sempre tentar economizar GPU, energia, recursos, tá? Então não deu certo aquilo, o prompt que eu fiz no engenheiro, eu colei aqui, e agora eu fiz um novo prompt, pedindo especificamente para ele usar o Agent Mode e ser objetivo e fazer o que a gente tinha elencado ali no último pedido usando o prompt, tá? Então agora sim abriu aqui o terminal do Agent Prompt. Vamos esperar um pouquinho, vamos ver o que vem. Boa, galera, então retomando aqui, depois do meu último prompt, tivemos um resultado aí um pouco melhor, tá? Um pouco melhor não, consideravelmente melhor, tá? Então ele melhorou bastante a apresentação, né? Tá impecável? Não tá impecável, mas já é um bom ponto de partida, né? Já faz a gente economizar bastante tempo, tá? É isso. Esse é o Agent Mode do ChatGPT, tá? Dediquei um tempinho aí para produzir esse conteúdo para vocês, para trazer de maneira mais visual possível, né? Que ainda vocês conseguem, a gente, né, consegue fazer o download aqui da ferramenta da apresentação, tá? E salvá-la aqui, e aí a gente consegue ter acesso à ferramenta aí, tá? A apresentação, desculpa, eu falei errado de novo, e trabalhar em cima dela. Então acho que é um bom ponto de partida. Como eu disse, é a primeira vez que eu estou testando, acho que é um dos primeiros vídeos aí em português que eu vi de testes. Espero que vocês gostem, espero que tenha ajudado, curtam o canal, sigam, se inscrevam, compartilhem, espero vê-los em breve, valeu!